Vocês. Obrigado aos nossos ilustres convidados aqui, obrigado por terem aceitado o convite, a gente falar sobre essa figura tão importante para a história da música brasileira, que é o Rafael Rabelo. Faltando só o Luiz Felipe de Lima chegar, ele teve um pequeno congestionamento, mas já está chegando. Além de agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer também ao Itaú Cultural. O livro foi selecionado no edital do Itaú Cultural, alguns. E agradecer também à Editora 34 pela confiança e pela oportunidade de publicar esse livro sobre o Rafael. Primeiro eu vou fazer uma fala bem breve aqui, uns 10 minutinhos, só para contar para vocês como surgiu a ideia desse livro, contar um pouquinho sobre o processo. E a ideia depois é fazer um bate-papo informal aqui com essas grandes figuras da música brasileira que conviveram com o Rafael e que, portanto, sabem muito da obra e da trajetória dele. Esse livro sobre o Rafael surgiu, o projeto surgiu há 6 anos, em 2012. Eu trabalhava na... Não está dando para ouvir aí no fundo? Melhorou? Então, como eu estava dizendo, há 6 anos, em outubro de 2002, eu trabalhava na Folha de São Paulo. E, na ocasião, Rafael completaria 50 anos, em 2012. E aí, por si só, por essa efeméride, eu já achei que valeria escrever sobre o Rafael. E, na ocasião, também estava sendo produzido um disco pelo Rogério Caetano, um disco do qual o Hamilton participou também, chamado Um Abraço no Rafael Rabelo. E conversei com a Luciana Rabelo e, pela primeira vez, ela decidiu abrir um pequeno baú com coisas que o Rafael tinha deixado, com anotações das aulas dele com Meira, com fotografias e algumas composições inéditas, esboços de composição. E a matéria saiu em outubro de 2012 e ali eu percebi que, obviamente, uma matéria de jornal não dava para esgotar um assunto tão vasto e tão amplo, né? Nunca dá para esgotar, acho que nem no livro. Mas quando eu fui fazer a chamada lição de casa, como a gente diz, pesquisar sobre o Rafael para escrever, aquela matéria eu me deparei com um silêncio. Assim, havia a obra dele, os discos, mas pouquíssima informação reunida sobre o Rafael, né? Havia informações esparsas, jogadas, espalhadas pela internet, com muito erro de informação, com muita especulação. Então, ali em 2012, para aquela matéria, eu comecei a pesquisar sobre o Rafael e comecei a ir atrás de tudo, né, que eu podia encontrar sobre ele e não parei mais. E, portanto, foram 6 anos fazendo esse livro. Ao longo desses 6 anos, como o Rafael, apesar da curta vida dele, né, ele morreu em 95, com 32 anos, começou muito cedo. A primeira gravação dele foi aos 13 anos, no compacto da Giza Nogueira, e logo depois, aos 14, já tinha os Carioquinhas, o primeiro conjunto dele de choro. E, enfim, uma carreira muito intensa, né? E além dos discos dele de carreira, ele atuou em mais de 600 faixas da música brasileira. Então, é mais difícil a gente falar aqui discos dos quais ele não participou do que discos dos quais ele participou. Nesse meio do caminho, o norte do livro, eu acho que um grande desafio foi tentar encontrar um equilíbrio para que o livro não ficasse raso para quem já conhece a obra do Rafael e também não ficasse muito cabeçudo e hermético para quem nunca ouviu falar dele. Poder aproximar, porque a gente sempre fica com essa esperança de que o livro vai chegar ao maior número de pessoas, inclusive leigos, né? Não só iniciados. Me perguntaram no lançamento em São Paulo, e em São Paulo houve um lançamento com bate-papo com o Zusa Almeida Mello, que é o autor do prefácio, com o Rogério Caetano, violonista. Me perguntaram o porquê desse título, Rafael Rabelo, o violão em erupção.
E eu disse, né, no lançamento de São Paulo, e repito aqui, que isso é algo muito pessoal, né? Eu sou do time, da linha de que prefiro fazer biografia de personagens que já morreram. Primeiro, obviamente, pelo fato de que o livro pode ficar desatualizado, a pessoa ter vida, continuar produzindo. E mais do que a pessoa ter morrido, isso é pessoal, digo, uma opção minha, não critico quem faz diferente, mas eu acho que é importante esperar um pouquinho também a morte do personagem, esperar baixar a poeira e ver se essa obra continua viva. Né? Porque a gente sabe que tem gente que morre e daqui acaba perdendo um pouco a relevância, a importância, foi algo passageiro. O que não é o caso do Rafael. 23 anos após a morte dele, a obra dele continua vivíssima, um legado, né? Eu acho que qualquer menino, qualquer menina que hoje resolva pegar um violão de 7 ou de 6 cordas na mão, inevitavelmente passa pela obra do Rafael, né? E, enfim, acabou saindo também uma matéria no Correio Brasiliense, e a repórter me perguntou, isso acabou saindo na reportagem também, ela dizendo que sentiu um pouquinho de falta de mais histórias pessoais, né, do aspecto pessoal da vida do Rafael, né, o lado pessoal. E eu disse a ela, e eu tenho enfatizado muito isso, que esse é um livro sobre a música do Rafael, porque eu acho que é o que importa, é o que fica. E sempre ponderei muito, né, isso foi um desafio também ao longo dos 6 anos, de colocar histórias de cunho mais pessoal que, de fato, fossem importantes para contar quem foi o Rafael, se isso o afetou, se isso teve influência, interferência na obra dele, né? E, enfim, e acho que consegui, né, humildemente. E o livro também, né, ao final tem a discografia completa do Rafael e uma lista dessas 600 faixas de que ele participou na música brasileira. Enfim, acho que a grande motivação desse livro também, como eu disse, quando eu sentei para fazer aquela matéria da Folha de São Paulo, existia um silêncio, um vazio informativo sobre o Rafael Rabelo. Existia a obra dele, que está aí até hoje, isso daqui 100 anos a gente vai estar falando ainda, a gente ainda vai falar sobre a obra do Rafael, mas acredito que hoje, agora, quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o Rafael, diferente do silêncio que eu encontrei, vai encontrar um material um pouquinho mais consolidado, mais substancial e acho que mais fiel, né? Menos especulativo e mais informativo, mais condensado mesmo, mais robusto sobre o Rafael. Como eu venho dizendo, uma das motivações do livro, acho que a carreira e a obra do Rafael, principalmente mais para o final, acho que bastante gente conhece. Mas eu acho que um mérito do livro é contar principalmente a formação dele. Né? Porque eu sempre fui muito curioso assim, de saber como que se dá a formação de um gênio. Como se forma um gênio. E já que eu estou falando em gênio, eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu sou muito comedido para usar essa palavra. Eu lembro de uma entrevista do Ariano Suassuna que ele dizia, a gente não pode gastar a palavra gênio assim à toa. Acho que na ocasião ele estava falando do músico do Calypso, acho, o Chimbinha. Ele falou assim, se a gente disser que ele é gênio, o que a gente vai dizer para o Beethoven? A gente vai gastar a palavra. Né? Então, eu tomo muito cuidado, né, para usar essa palavra, que acho que acabou sendo banalizada, não só na música, mas no futebol também. Né? Hoje um menino nem chegou no profissional, faz um gol ou outro, já chamam de craque, já colocam lá em cima. Mas no caso do Rafael, eu não acho exagero nenhum, né, a gente dizer isso. E definitivamente há uma história do violão popular brasileiro antes dele, uma história depois do Rafael. Né? Por ter escrito um capítulo novo na história do seu instrumento, os 7 cordas antes dele, era um instrumento
utilizado basicamente para fazer acompanhamento. Os especialistas vão falar melhor aqui daqui a pouco. Toda aquela escola do Dino 7 cordas, aquele estilo de tocar. E o Rafael, em 82, lança um disco, ainda chamado de Rafael 7 cordas, em que ele transforma os 7 cordas num instrumento solista, né? Isso por si só já era um capítulo novo na história do instrumento. E, além desse Rafael solista, virtuoso, que todo mundo já conhece também, acho que o livro tenta ressaltar bastante também a importância do Rafael acompanhador. Ele acompanhando ao violão também era algo muito único, né? No início de cada capítulo aqui, quem comprar o livro vai poder ver, eu coloco algumas frasezinhas, né, de outros autores. E aí tem um dos capítulos, eu escolhi uma frase do Manuel de Barros, um verso dele que ele diz: eu pareço com nada parecido. E aí eu acabo utilizando isso para falar do Rafael, porque ele parecia com nada parecido. Enfim, um revolucionário. E o retorno do livro, eu fico feliz, né, depois desses 6 anos de feitura, um processo que não foi nada fácil. E fico feliz com o retorno que eu tenho tido também, fico feliz hoje, principalmente também aqui com a presença de alguns familiares do Rafael, principalmente as filhas dele, a Diana e a Raquel, que estão aqui. Obrigado por terem vindo. E estou, de fato, feliz com o retorno que tenho tido, porque muitos amigos me perguntavam, né, lá no começo, falavam: pô, ficar 6 anos fazendo um livro, a troco de quê, né? De dinheiro, reconhecimento. Não, né? É só esse amor pela música, pela cultura, que acho importante, né, que a gente tem, ainda mais em tempos nebulosos que a gente vive, a gente lutar pela memória da cultura brasileira. Eu acho que é uma forma de resistência, né? A gente seguir eles fazendo arte aqui, e a gente, como jornalista, tentando documentar isso também, porque é uma maneira de isso perdurar, né? E desse retorno de familiares do Rafael e de outras pessoas que tem me deixado muito, muito contente. Desculpa. Fico contente porque, primeiro, nunca escrevi o livro para... me perguntavam: você está fazendo um livro para a família do Rafael? Eu dizia: não é uma biografia encomendada e, portanto, não é uma peça publicitária, né? Às vezes esse tipo de homenagem meio encomendada, né, parece uma peça publicitária. Você fica exaltando a pessoa, exaltando, e definitivamente não era o caso de fazer isso, embora o livro faça elogios ao Rafael. Mas é exaltado, isso não tenho dúvida. E, enfim, eu digo na apresentação, e também as pessoas têm comentado, têm me dado esse retorno, que um dos grandes méritos do livro é não ter um tom novelesco, de não ser sensacionalista. E, enfim, ele trata, né, de aspectos também pessoais do Rafael, principalmente do fim da vida dele. É um livro jornalístico que não foge dos fatos, e fico contente, assim, por ter esse retorno. Para mim é um troféu, assim, esse bom retorno que eu tenho tido, e que é um reforço de uma convicção, né, de que dá para fazer um trabalho jornalístico sem trabalhar com achismos, óbvio. E o Armando Nogueira dizia, né, que dá para elogiar sem bajular e dá para criticar sem ofender, né? Então, eu acho que esse é um dos méritos do livro mesmo. As pessoas me falam também: é uma homenagem sua ao Rafael. Sempre fui um pouco pé atrás, assim, porque a homenagem já tem esse tom bajulativo, né? Se a gente pode falar assim. Não, é um trabalho jornalístico, mas ao mesmo tempo em que se faz um trabalho desse de resgate à obra de um personagem tão importante, a trajetória dele, de uma certa maneira,
já é uma homenagem, né? Então, enfim, muito obrigado pela presença de todos. O livro conta com mais de 132 pessoas entrevistadas, porque o Rafael tocou com muita gente, como eu já disse, então tentei contar a história dele da maneira mais polifônica possível, ouvindo muita gente que conviveu e trabalhou com ele. E, enfim, obrigado pela presença. Eu vou passar o microfone aqui para esses craques aqui que conviveram com o Rafael. E, primeiro eu queria chamar para a conversa aqui o Turíbio Santos, né, que dispensa apresentações. O Turíbio que conviveu com o Rafael, principalmente no início, por indicação do Hermínio Belo de Carvalho. O Turíbio estava procurando 7 cordas ali para o conjunto Choros do Brasil, o Turíbio estava formando. E aí o Hermínio falou, Turíbio, tem um garoto aí que está tocando demais, tá? Ele vai passar aí na tua casa. E aí depois o Rafael gravou com o Turíbio, e aprendeu muita coisa com o Turíbio também, em termos de leitura, aqueles exercícios que davam, Rafael reclamava que dava dor de cabeça, de leitura. Então, Turíbio, obrigado por ter aceitado o convite. E, se puder, conta um pouquinho para a gente como foi essa tua experiência do início da trajetória do Rafael. Primeiro, eu confesso a vocês que eu quase não ri. Hesitei o dia inteiro, porque a morte do Rafael foi uma das coisas mais brutais que eu encarei em minha vida. E se alguém tiver alguma dúvida que o inconsciente manda na gente, eu passei uma semana prostrado em cima de uma cama, meus filhos não entendiam o que eu tinha, nem eu entendia o que eu tinha. Eu entendia vagamente, mas pensava que fosse alguma virose, alguma coisa assim. Não era. Era tristeza mesmo, depressão brutal. Por quê? Porque o título que você deu ao seu livro é muito bonito. Eu acho excelente. O Rafael é aquelas surpresas que acontecem na vida, tão positivas, tão bonitas, tão cheias de emoção, que você chega a não acreditar que aquilo existe. Como ele disse, o Rafael apareceu lá em casa, porque eu ia fazer uma turnê para a Funarte, ia fazer inclusive já avisando, eu já estava morando na Europa, já avisando um disco de choros em seguida, e o Hermínio Belo de Carvalho disse, tem um garoto jovem aqui, vou mandar para você aí para ver. Aí eu abro a porta, está aquele gordinho, uma roupa da Ducal, todo formal, sério. Aí entrou e arrebentou com o violão. O violão explodiu na mão dele. Disse, meu Deus do céu, o que o Hermínio arrumou? O que é isso, caramba? E ele, seríssimo, e eu brincava com ele. Cara, você é brasileiro, é um ET, você saiu da onde, cara? Me explica esse troço. E ele não ria. Sério, pra burro. Uma característica dele muito engraçada, que ele foi, aos poucos, abrindo o bom humor. Porque nessa época ele tinha 13 anos de idade. Então começou uma turnê e eu chamava a atenção do público. O cidadão aqui tem 13 anos de idade, um monstro do violão, um gênio mesmo, ponto final. E ele esperou uns tempos, aí depois ele disse, Turíbio, falava com um jeitão de voz grossa assim, disse assim, não disse para o público a minha idade não, tá bom? Tá, Rafael, eu vou esconder. Mas quando eu não puder suportar, eu vou contar, viu? Não adianta. Se segura, malandro. E aí saímos fazendo uma turnê muito grande pelo Brasil todo e tal e coisa, e a equipe era maravilhosa. Porque, além do Rafael, tinha o Jonas, do cavaquinho, tinha o João Pedro Borges, violão 6 cordas maravilhoso, e eles formavam, além do mais, um humor muito divertido para a viagem, muito engraçado. As pessoas curtiam a viagem, gozavam a viagem. Tinha um percussionista chamado Chaplin, e, em suma,
foi um momento maravilhoso. Aí eu pensei, eu disse, eu vou azucrinar a vida desse garoto. Eu disse, ó, eu sei que você está querendo tocar solista também. Eu disse, não, esse negócio de solista não dá dinheiro. Eu disse, mas vamos fazer de conta que você quer tocar. Então o João Pedro, que era parceirão meu de muito tempo, vai te monitorar no negócio que chama-se dizer o nome das notas e contar os tempos. Você vai fazer isso. Aí ele começou a fazer. Ele dizia, Turíbio, não pode parar, não, me dá uma dor de cabeça, isso não dá nada. E esse tempo que nós passamos juntos, 3 ou 4 anos, fizemos turnê no Brasil, fomos à Argentina, fomos ao Paraguai, o conjunto chamava Choros do Brasil. O primeiro disco foi feito aqui, pela Tape Car, e depois, mas já todo o contrato armado com a Erratou, na França. E saiu o disco lá, com o mesmo título, Valsas e Choros, e o segundo disco, Choros do Brasil. Os 2 discos maravilhosos, por causa principalmente do Rafael, porque ele dava uma coisa incrível naquele acompanhamento. Não era um acompanhamento, vamos dizer, ruminante, que eu chamo, dos choros. Aquele cara que fica... Não, era uma coisa assim, inteligente, sempre uma frase que você não esperava, um contraponto incrível, uma harmonia surpreendente, e isso era o Rafael. E com o tempo foi maravilhoso, que eu vi que aquela convivência da gente preparou o Rafael para encontrar um gigante como o Radamés Inhata. E esse encontro foi uma coisa que eu presenciei muitas vezes, próximo, e foi maravilhoso, porque o Rafael e o Radamés compreenderam perfeitamente quem era um e quem era o outro, e como eles podiam se enriquecer com tudo isso. E foi o que aconteceu. E, além do mais, o Rafael tinha uma coisa maravilhosa, eram uns rompantes que ele tinha, já que eu falei de Radamés, quando o Radamés ficou doente, quer dizer, começou a ter todos aqueles problemas da idade, entende? Já não comunicava direito, acabou parado na cama, o Rafael ia e tocava para ele, levava o violão. Aí eu tenho que tomar cuidado para não começar a chorar aqui. Tem um animal dentro de mim que chora. Eu detesto quando ele chora, mas ele chora mesmo, não adianta. E o Rafael, não só ele fez isso com o Radamés, como ele fez também com outras pessoas. Ele visitava as pessoas e ficava tocando violão. Era uma comunicação dele espiritual maravilhosa, espetacular. Eu sempre achei impressionante isso, porque era uma coisa instintiva que ele tinha. Ele queria que o violão dele comunicasse para aquela pessoa que estava sofrendo ali, que estava terminando, que talvez morresse até de frente dele. Ele ia mandar uma mensagem construtiva com o violão. Eu botei um papelzinho só para não esquecer de dizer para vocês todas as coisas bonitas que eu vi com o Rafael. O Rafael, finalmente, o sucesso e tudo isso, o dinheiro e tal, foi morar na Sambaíba, num apartamento bom, bonito, e um dia me telefona. Turíbio, eu vou fazer uma reunião com o Paco de Lucia aqui em casa. E eu queria que você viesse, e o Guinga. O Guinga morava na mesma rua que eu morei uns tempos, na Carlos Góes, de onde eu vigiava, essa foi boa, e viajava também para o Boteco Clipper. Estava cheio, estava vazio, e pum, opa, está na hora de ir para o Clipper. E lá ia eu para o Clipper. E o Guinga me via passando o tempo todo, mas não nos conhecíamos. Então ele sabia, o Turíbio mora nessa rua, então. E nessa noite nos encontramos 4, Guinga, o Rafael, Paco da Lucia e eu. E foi uma noite inesquecível. Se tocou, lógico, se tocou violão para burro aí, para animais, entende? Foi um troço de doido. E o Paco da Lucia teve uma visão logo da música brasileira assim global.
espetacular, completa, maravilhosa. Paco de Lucía é uma pessoa muito simples, muito, sabe, ele é típico, o temperamento dos flamencos, os flamencos de verdade mesmo, lá da Espanha, dos cabarés e tudo isso. Ele tinha uma simplicidade incrível e adorava o Rafael. O Rafael foi uma descoberta para ele espetacular. Ficou encantado com o Rafael. E nessa noite também eu conheci o Ginga, que para mim foi outra descoberta, que apareceu em seguida em discos meus e etc. Passamos muito tempo sem nos ver, porque eu estava morando na França e o Rafael estava seguindo a carreira dele aqui e tal, e eu ouvia falar. Quando vinha ao Brasil, em geral, ele não estava já viajando ou estava por outros lugares. E, bom, tem muita história. Se eu for contar tudo, a gente passa a noite aqui. Só vou encerrar dizendo que, de repente, aconteceu essa pancada da vida terrível. Rafael morreu. Como o Rafael morreu, caramba, o Rafael não pode morrer assim, morreu. Morreu, teve uma apneia, o coração parou e lá foi o Rafael. Não esqueço nunca desse dia, eu cheguei lá no velório, estava a Luciana já coladinha lá junto ao irmão, falamos algumas palavras e saímos porque eu não conseguia falar mais nada para ninguém. E até hoje isso me dói muito. Essa perda me dói muito. Eu já vi muita gente morrer, inclusive minha mãe, meu pai, outros familiares e tal. Mas são mortes previstas. Você vai se preparando, você vai sabendo que aquilo vai acontecer. Mas essa daí foi abrupta, foi violentíssima. E um pouco antes dele falecer, ele me chamou, queria ter uma grande conversa comigo. E aí começa esse tipo de encrenca emocional muito barra pesada. Eu fui com a Marta, que está aqui sentadinha em algum lugar, e sentamos e o Rafael começou a contar os problemas que ele tinha com a droga. Se eu pudesse gravar aquilo e distribuir para todos os jovens do planeta, eu gravava. Quer dizer, o problema não era o prazer, não. O problema que ele tinha com a droga. Saímos daí, fomos para a casa dele, ficamos mais um pouquinho aí, e ele insistia, porque ele queria fazer uma coisa comigo, sozinho, porque ele nunca tinha feito. Tinha feito dentro do conjunto e tal coisa. E eu senti que aquela pressão estava meio anormal. Quando ele faleceu, eu entendi. É como se ele tivesse a premonição do que ia acontecer. E ele teve. Eu tenho certeza absoluta que ele teve. Entende? E daí, bom, isso é a vida. Eu estou feliz com esse livro. O Lucas foi lá em casa, quando ele começou a dar o perfil do livro, disse, posso confiar. Conversamos com todos os detalhes e tal coisa. Então, todo mundo está aqui, vai comprar o livro, mas digo para os amigos também, tem um livro lindo sobre o Rafael. Muito obrigado. Obrigado, Turíbio. Queria agora passar o microfone, por gentileza, para o Luiz Felipe de Lima. Luiz contar, né? Luiz, grande violonista de 7 cordas, grande produtor, diretor musical também, está aí nessa estrada já tem um bom tempo, tocando com muita gente. E, obviamente, como eu disse antes, o Rafael é uma influência inescapável para qualquer cara que resolva tocar os 7 cordas. E Rafael foi aluno do Meira, grande Meira do Regional do Canhoto, que foi professor do Rafael e do Baden Powell. Então, a pessoa que forma essas duas figuras seguramente tem algo muito especial aí, né? E o Rafael, desde cedo também, grudou ali na figura, na grande referência do Dino 7 cordas, começou a tirar, ele decodificou, né, o violão do Dino, e não só o violão, começou a se vestir igual, usar a mesma calça, a mesma camisa, o mesmo cordão, o mesmo perfume que o Dino, óculos de fundo de garrafa que ele não precisava usar, começou a usar só por causa do Dino. E
para você dar passos adiante, você precisa saber o que vem antes, né? O Rafael entendeu muito bem, né? Decodificou, como eu disse, essa escola do violão 7 cordas, que não começou, o Dino não foi o primeiro, mas foi ele quem fundamentou, quem formatou essa maneira de tocar os 7 cordas, principalmente com cordas de aço que a gente tem até hoje. E antes do Dino também, pioneiros como Tucci, China. Então, Luiz, se você puder contar para a gente um pouquinho como que você vê de onde o Rafael vem e os passos que ele deu além nessa história dos 7 cordas. Obrigado por ter aceitado o convite. Tá bem. Ô, Luca, tá funcionando? Falou? Agora tá. Bom, Lucas, eu agradeço demais o teu convite. Boa noite a todos. Parabéns pelo livro, é um golaço, né? Caramba, mais um importante tijolo na construção dessa memória que para a gente é tão importante. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu, por mais que me esforce, eu não consigo abandonar a perspectiva do fã para falar do Rafael, né? Não tive a sorte de conviver com ele, embora a gente tenha encontrado, se cruzado esporadicamente, eu ainda muito novo, começando a tocar, mas também ouvi muitas histórias dele por amigos em comum. Mas, enfim, o que mais me chama a atenção na trajetória do Rafael é que ele, como você estava lembrando, ele começou muito grudado, emulando o Dino 7 cordas. O Dino foi também um revolucionário à maneira dele, foi um grande criador, foi quem desenvolveu a arte do contraponto, a arte das baixarias, do contraponto grave no violão de 7 cordas, no violão de 7 cordas de aço. Criou uma escola que é seguida hoje por muita gente, né? Ainda hoje, né? Quem quer que tome contato com o violão de 7 cordas não consegue não ter o Dino como referência. Agora, o Rafael justamente começou ali aos 13 anos, ou mais cedo ainda, querendo imitar o Dino em tudo que ele fazia, se vestindo como ele, se comportando como ele, tentando ter o máximo de contato possível com ele. O Rafael, ao mesmo tempo, ele transcendeu, ele foi além do Dino. Ele foi além do Dino não só na mesma direção em que o Dino ia, né? Mas ele também foi varrendo e incorporando outras influências, outros grandes criadores do violão brasileiro, como o Baden, como o Garoto, como o próprio Meira, com quem estudou. Então, assim, nesse sentido, eu enxergo muito o Rafael como uma força da natureza, né? Essa imagem do violão em erupção, um vulcão que despeja muita lava para fora, né? Um desprendimento de energia muito grande, a energia que ele tinha, que ele manifestava quando estava tocando. Isso é uma força da natureza. Então, a lava desse vulcão foi varrendo e foi incorporando muitas influências, né? Partiu do Dino. E é curioso ver como ele tocava aquele violão de 7 cordas, de aço, com aquela sonoridade do Dino, com aquela fraseologia do Dino, a ponto até... Eu estudei com o Dino, convivi um bocado com ele, e o Dino uma vez me falou, olha, tem uma fase minha de gravações, você sabe, o Dino gravou milhares e milhares e milhares de faixas. Mas olha, tem uma fase, Felipe, que eu já não sei aquilo que eu gravei. Mas tem uma fase que eu vou ouvir ali, assim, meio anos 80, e eu não sei se sou eu ou se é o Dino. Ou se sou eu ou se é o Rafael ali tocando. Não é porque, assim, os nossos estilos se misturaram muito. Mas, assim, o Rafael... Mas essa é uma fase curta. O Rafael, logo mesmo, no 7 cordas de aço, passou a demonstrar uma personalidade muito forte, muito característica. A marca do Rafael, não só no 7 cordas, mas também no violão de 6, que ele foi alcançar num ponto posterior da trajetória dele,
A grande marca para mim é o equilíbrio perfeito entre sonoridade, técnica, invenção, criação. Os 7 cordas, a gente sabe, é um instrumento que é tocado sendo improvisado o tempo inteiro, né? Essas linhas de baixo quase sempre são improvisadas o tempo todo. Então, Rafael, ele aliou esse apuro técnico, raríssimo, né? A técnica para ele não era uma barreira, era um ponto de partida para se comunicar, né? Então, esse violão prodigioso, exuberante, ao mesmo tempo que era muito virtuoso, rico, pródigo em notas, pródigo em nuances, pródigo em criação, ao mesmo tempo ele era conciso, ele não jogava conversa fora, ele não se derramava, ele não jogava ideias fora. Né? Então, esse equilíbrio entre o virtuosismo consequente e a capacidade imensa de criação é que torna o Rafael um imenso ponto fora da curva. Né? Só para terminar, a gente tem falado muito, né, nesses tempos difíceis, né, que o país vive, envolto por obscurantismo, envolto por, enfim, uma crise econômica, política, moral e tal, a gente lembrar de criadores, de artistas como o Rafael, que é muito importante. Acho que o teu trabalho, mais do que evocar uma personalidade de um músico realmente soberbo, muito extraordinário, né? Extraordinário, assim, fora da ordem, mais do que isso, a gente está evocando uma parcela de poder de criação, de potência criativa que todos nós temos, que toda a nossa sociedade tem. É importante que a gente se volte para isso nesse momento. Então, Rafael teve uma vida, infelizmente, muito breve. Além de poder ser comparado a um vulcão, também pode ser comparado a um cometa ou a um meteoro. Eu tenho lembrado muito dessa imagem, né? As pessoas também têm essa fantasia recorrente do fim do mundo, né? E agora, quando está parece tudo perdido, né? Sempre tem alguém, né, nas redes sociais terminando um texto com "vem meteoro". Aí eu lembro do Rafael e penso assim: volta meteoro. Então, esse meteoro, ele volta, numa certa medida, nesse livro, nessa biografia belíssima que o Lucas está trazendo para a gente. Muito obrigado. Bom, obrigado, Luiz, pelas palavras. Passar a bola aqui agora para outro craque que dispensa apresentações. E, é considerado hoje um dos maiores músicos do mundo. E eu naturalmente concordo com isso. Fico muito feliz por ele ter aceitado esse convite. E, enfim, Hamilton. Claro, Hamilton de Holanda. A gente conversava outro dia, Hamilton, que esse ano, além de ser centenário do Dino, centenário do grande Jacó do Bandolim também. E o Hamilton vai lançar 4 discos, né, Hamilton? Com a obra do Jacó. O primeiro que já saiu chama Jacó 10. Né? Jacó 10. Com 2 Z's no final. E aí a gente conversava, né, depois desse show do Hamilton sobre o Jacó. E o Hamilton me perguntando como é que está indo o livro sobre o Rafael. E aí o Hamilton me contou da importância do Rafael para essa geração do Hamilton, e isso aparece no livro também, mostrando que a influência do Rafael, obviamente, não foi só... Muita gente acha que foi uma influência só sobre os violonistas, e sobre os violonistas de 7 cordas. E o Hamilton me contava muito grande bandolinista, contando a importância do Rafael para essa geração dele. Então, se puder contar um pouquinho aqui para a gente. Boa noite, gente. Prazer estar aqui falando sobre o Rafael. Boa noite, meus amigos de mesa. Obrigado pelo convite, Lucas.
E eu quero dizer primeiro que vou falar como fã. Então, é tudo admiração e ternura, né? E o Rafael, eu tive a alegria de vê-lo assim pessoalmente 4 vezes. Eu conto, me lembro. Era pequeno aqui no Rio, eu tinha 7 para 8 anos, vim tocar no Rio com meu pai e com meu irmão. Era um projeto que rolava na Funarte chamado Pixingão. Tinha o Pixinguinha e o Pixingão que juntava gente dos regionais com um artista nacional. O artista nacional era o Nivaldo Ornelas. Eu vim com meu pai, com meu irmão e tal. Depois desse show, tinha o show do Radamés com o quinteto. E o Rafael era a participação especial desse show. Então, esse dia eu já foi bem marcante. Depois, assisti um show em Brasília com o Ney, na Sala Vila Lobos. Deve ter sido 91, 92, por aí. E outras 2 vezes que eu tive a alegria de tocar com ele. Então, uma foi no final de um show, também lá em Brasília, na Sala Vila Lobos, que ficou a alegria daquele final do show, mas o mais especial foi no show do ano seguinte, que ele também foi a Brasília, e no camarim a gente tocou aquela música Os Carioquinhas, no show do Altamiro Carrilho. Então aquilo, eu acho que tem um vídeo por aí, se eu conseguir achar vai ser o maior presente, porque realmente o que você falou, o Rafael ele toca violão, tocou violão, compôs, mas eu acho que ele influenciou como músico, um estilo brasileiro, né? Um estilo que tem na essência aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é o ritmo, que é a harmonia, que é a melodia, que é a música que ri, que chora, ao mesmo tempo aberto para o que a música pode ser, né? Que é além da fronteira do nacional, é a emoção, ele conseguiu, com o violão dele, traduzir o que hoje é a maior fonte, eu acho que é a maior fonte de inspiração para quem toca bandolim, cavaquinho, violão, principalmente ligados ao choro, ao samba também, a MPB também muito, mas mais concentrado nessas duas. Ou seja, ele inventou o violão, ele reinventou o violão. Ele reinventou o violão, porque com a base que ele tinha do Dino, que vocês tanto falaram, mas ao mesmo tempo ele absorveu a harmonia do Tom Jobim, que o violão brasileiro, o violão de 7 cordas brasileiro, tomou uma outra camada de harmonia, a textura, a imagem que o violão passou a transmitir a partir dele, teve mais camadas, mais cores, né? Mas sempre baseado no nosso verde, amarelo, azul e branco e tal, né? E como solista, está influenciando o geral, né? Os violonistas de hoje em dia, você pode pegar aquele disco Todos os Tons, o disco que ele fez do Dilemando Reis também, todo mundo tocando os arranjos iguais aos arranjos dele, a maneira como ele concebeu, né? E que justamente por isso ele conseguiu, cara, eu acho que o Rafael era um ser atemporal, ele nasceu com a capacidade de viajar no tempo, assim. Então ele conseguiu absorver a linguagem que já tinha sido feita até onde ele nasceu, vamos dizer assim, aqui na Terra, e dali para frente ele mostrou o infinito, porque na verdade é infinito. Ele mostrou o infinito da beleza da arte, e tendo o violão como seu instrumento, né? E isso tem uma dimensão, parece pouco, mas o violão é o instrumento mais popular do mundo. Você imagina quantas pessoas no mundo ouvem o Rafael, repetem o que o Rafael faz, aprendem com o Rafael. Então ele realmente é ouro, é diamante, é tudo que a gente tem de melhor no Brasil. Eu sou muito grato
não conheci ele bem pessoalmente, mas a alma dele eu conheço muito bem, porque me emociono muito com as músicas dele, não só as interpretações, porque ele durante a vida dele ele foi mais conhecido como intérprete, né? Mas as composições são muito lindas também, do Rafael. Então, eu, como músico brasileiro, estou sempre por aí tocando, por exemplo, o Capricho de Rafael, que eu fiz para o Rafael Rabelo. A música do Rafael Rabelo. Olha, esse aqui é o grande violonista do meu país, Rafael Rabelo. Então, esse livro está chegando em boa hora. Espero que ele seja inspiração para outros, porque realmente o Rafael é eterno. Obrigado. Mas isso que o Hamilton falou, eu consigo ver um paralelo também, e não entre o Hamilton e o Rafael, e não só pela amizade, acabei convidando o Hamilton, mas também por esse paralelo. Porque, como a gente disse anteriormente, o Rafael, para chegar onde ele chegou, ele teve o Dino ali como grande referencial e outros grandes violonistas, como o Luiz falou, Garoto, Baden, João Pernambuco, o Dilermando. Mas no lançamento em São Paulo a gente falou sobre uma questão de identidade. E é muito difícil, às vezes o artista passa a vida inteira procurando ter uma identidade própria, na digital, e muitas vezes não consegue. Acaba soando muito mais do mesmo ali. Pô, isso eu já ouvi, isso alguém já fez. Uma pessoa conseguir ser extremamente original e ter a assinatura, como dizem, Rafael decodificou o Dino, e o próprio Dino dizia, tem um momento que eu já não sei se sou eu que estou tocando ou se é ele. Ele poderia ter ficado no conforto ali e passado a vida inteira tocando igual o Dino, ele sabia fazer isso. Só que ele optou, né, como e é esse paralelo que eu digo do Jacó também, o grande Jacó, tem muita gente que passa a vida inteira tocando ao estilo Jacó, tocar como ele é importantíssimo, é uma influência muito importante, mas querer tocar como Jacó, não vai surgir outro Jacó, não vai conseguir. Você vai entender o Jacó, mas é muito mais bonito e interessante se você der passos além. Isso é um Hamilton, esse parceiro. Por isso que eu estou dizendo isso também. E, questão de identidade, né? O Itamar Assunção, hoje faz 15 anos que o Itamar não está mais aqui entre a gente. A pessoa querer fazer um trabalho imitando o Itamar, desiste, não vai dar. O Benjamin Taub, que é um grande pianista, ele sabe muito bem quem foi o André Memari, ele sabe muito bem quem foi o Radamés, quem foi o Nazaré, quem foi o Egberto, mas ele faz o som dele, tem a identidade dele. E o Rafael mesmo dizia, né, ele fala, olha, quando eu toco, a pessoa pode até não gostar, mas ela sabe que sou eu que estou tocando ao ouvir. Que é a marca, não só como solista, e como a gente já falou aqui, o livro fala também, Rafael foi um dos acompanhadores mais espetaculares, né, não só do violão, mas da história da música brasileira, e se notabilizou nesses acompanhamentos, acompanhando solistas e acompanhando cantores também, que era algo muito sério em matéria de acompanhamento. E discos mesmo inteiros, ele acabou fazendo 3, com Nelson Gonçalves, um disco póstumo que saiu depois que o Rafael morreu, um com a Elisete Cardoso, que é uma aula para qualquer pessoa que toque violão, e não só violão, ele disco é uma aula de acompanhamento, e também um disco com o Ney, que está aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, Ney, por ter, assim como eles, também me concedido um depoimento valiosíssimo para o livro. E se você puder contar, né, como que se deu a tua relação com o Rafael, acho que desde ali do Luz do Solo, depois o Pescador de Pérolas, e depois o Pescador de Pérolas.
Foi antes disso. O Arthur Moreira Lima tinha um programa na TV Manchete, acho que nos anos 80, né? Eu acho que era, mas tinha o Arthur tocava, o Rafael tocava, e tinha. E aí o Arthur me chamou para fazer um número no programa, e eu cheguei lá, e eu escolhi o Bessame Mútil, eu queria cantar o Bessame Mútil. E aí cheguei lá e conheci o Rafael, eu não conhecia o Rafael, sabia que existia um violonista chamado Rafael Rabelo, mas eu não conhecia. Não tinha a menor noção, hein? Isso na minha ignorância lá nos anos 80. Aí cheguei lá, foi muito engraçado, porque o Rafael, ele me olhou de uma maneira muito engraçada, sabe? Porque depois ele me comentou que quando o Arthur disse que ia me chamar, ele disse que o Arthur estava louco. Como é que o Arthur chamava aquele camarada? Esse está no livro. Está no livro? Pois é. Como é que chamava aquele camarada? Isso ele me disse depois, né? Que ele achou que o Arthur tinha pirado. Mas aí, quando nós começamos a passar, a ensaiar, eu já vi que ele começou a me olhar de uma maneira diferente, assim, né? Tá, ali foi ótimo, fizemos o programa, tudo certo. Aí depois, alguns anos depois, eu fui convidado para fazer A Luz do Solo, eu e o Arthur Moreira Lima. E aí, quando nós nos encontramos, nós decidimos que deveríamos abrir para mais músicos, ficaria mais interessante, né? Em vez de ser só voz e piano, voz, piano, violão e o Paulo Moura e o Chacal, uma percussão. Agora vocês imaginem, aquele louco que se requebrava cair no meio dessa gente. Né? Imagine o que era. Eu no comecinho assim achava, bom, essa gente não vai me respeitar. Né? Claro. Né? Não vão me respeitar, eles vão achar que eu sou um canário e pronto. Né? Aí começamos a ensaiar A Luz do Solo e eu comecei a perceber, imagina, não são feras, né? O Paulo Moura tocava lá maravilhoso, mas ele não estava incomodado comigo. Né? Tinha momentos que eu cantava só eu e ele, e disse assim, pelo amor de Deus, me dá uma nota da que eu estou cantando para eu poder me situar, porque né? Ele fazia uma coisa linda, mas ele não... Né? E eu comecei a notar que quem realmente me dava a base ali era o Rafael. E ele me olhava, sabe, assim, eu disse assim, tá bom, aqui eu posso me segurar e me garantir, né? Aí lá para as tantas, depois, porque foi um sucesso enorme o Luz do Solo, né? Que acabou virando Pescadores de Pérolas, né? E aí um dia, o Rafael, porque a gente ficou muito amigo, assim, né? Aí um dia no camarim, ele foi lá, ficou conversando comigo e disse assim, vamos fazer alguma coisa, só nós dois um dia, né? Eu disse, vamos, Rafael, eu nunca fiz assim só com músico, mas vamos sim. Na primeira oportunidade a gente faz. E aí tá, o tempo passou, acabou o Pescador de Pérolas, e aí eu recebi uma proposta, eu tinha uma comadre em Goiânia, que me chamou pelo seguinte, iam inaugurar um restaurante que tinha um palquinho e que só cabiam 2 pessoas. Se eu não tinha alguém para tocar comigo, para fazer um show, 2 dias só. Aí eu liguei para o Rafa e disse assim, Rafael, vamos fazer isso? Eu disse assim, vamos. Ele disse, olha, Rafael, a gente não tem compromisso com nada, vamos fazer só o que a gente gostar. Despreocupado, isso não é nada, isso é para a gente tocar lá em Goiânia, dentro de um restaurante, vamos só o que a gente gosta. E ensaiamos um repertório maravilhoso. Aí fomos para Goiânia. Fizemos, ele voltou e eu fiquei lá. E aí eu saía na rua, as pessoas estavam enlouquecidas com o que tinham visto. E eu não me toquei. Nem ele. A gente não se tocou que o que a gente tinha mostrado era uma coisa assim, tão boa, né? De uma qualidade. E aí eu liguei para ele e disse, Rafael,
olha, nós estamos deixando escapar alguma coisa que as pessoas viram e que estão excitadíssimas com isso. E nesse meio tempo eu trabalhava com o Manuel Poladian, falei para o Manuel Poladian essa história. Aí disse assim, não, Ney, então vamos fazer 2 dias em São Paulo, 2 dias no Rio. Nós levamos 2 anos e meio trabalhando, sem parar. 2 anos e meio sem parar. Tivemos uma proximidade muito maior. Muita gente sempre achou que nós éramos brigados, porque a gente não saía para a noite juntos. Eu não sou da noite. E não achava que o Rafael também fosse tanto da noite assim, mas a gente tinha uma coisa engraçada. A gente tinha um palco, sabe, que era suficiente para a gente manter aquela ligação forte, né? Tinha dias que quando a gente assim... Hoje eu estava conversando com a Alzira, eu contei isso para ela. Tinha dias assim no show que a gente alcançava um patamar artístico muito elevado e que a gente, assim, eu sentia uma onda que tinha ido numa coisa, eu olhava para ele, ele estava sorrindo. Ele também tinha ido na onda. Ele também tinha tocado aquele patamar, aquele momento. E ele só sorria, sabe? Ele só sorria. Ele me disse que ele morreria antes dos 33 anos. Numa conversa dessas, ele me disse que ele morreria. Eu disse, mas você não pode afirmar isso, Rafael. Eu disse assim, posso afirmar porque eu sei. Eu disse, não vou discutir com você. Ele morreu com 32, né? Na véspera de eu ir fazer aí um show já depois, com Aquarela Carioca, ele foi lá em casa, eu estava almoçando, e ele chegou do nada, assim, apareceu lá em casa, aí me deu um isqueiro, nunca tinha me dado nada, a gente não tinha essa coisa de... Aí me deu um isqueiro, estava com um amigo, eu ofereci almoço, eles não quiseram almoçar, aí a gente se despediu, eu fui para o Nordeste. No Nordeste eu tive a notícia que ele tinha morrido. Uma história completamente louca que me chegou, né? Que ele foi dopado, né? Porque ele se internou, né? Ele procurou, né? Ele quis sair da cocaína, né? E que aí ele tinha uma apneia e que aí ele estava tão dopado que ele não conseguiu reagir àquilo, né? Não sei nem te dizer o que foi aquilo, porque... Mas no fundo da minha cabeça eu tinha aquelas palavras dele me dizendo que ele ia morrer antes dos 33 anos. Foi assim, eu posso considerar um dos grandes momentos da minha carreira esse trabalho com o Rafael. Um trabalho assim que foi talvez um dos que tenha me firmado como artista brasileiro, porque nós fomos fazer um repertório da canção brasileira de todos os tempos. A gente não parou em... Nós fazíamos a Balada do Louco e ele botou Jesus e a Alegria dos Homens como dentro da música. Foi quando eu ouvi, eu disse, mas por que você está tocando isso dentro da música? Depois eu entendi, né? Era a Balada do Louco, né? Mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz e Jesus, a alegria dos homens, permeando aquilo, né? Ele tinha essas coisas. Tenho que falar, assim, uma lástima, né? Que tão cedo ele tenha ido, porque hoje em dia, se ele estivesse aqui, ele continuaria arrasando tanto ou mais do que ele já na breve, né? Na breve vida dele, ele fez, porque ele chegou num patamar de gigante, de extraordinário mesmo, de excepcional, né? Reconhecido por todos, né? Então é isso. Obrigado.